em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, essa vida eterna com Deus, eu só alcanço se eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, irmão. Glória a Deus. Você pode ser uma pessoa ajudadora, benéfica, que não pronuncia palavrões, pessoas que não têm inimigo, mas isto não salva. O único meio de você encontrar-se com Jesus é aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, como fez aqui essas duas pessoas na localidade José de Holanda, e nós que viemos ali de Teresina. Eu já vai fazer 37 anos que sou crente. Oh, glória. Tá entendendo? E sou feliz até hoje. Aqui estão os irmãos que me acompanham, não sei quanto tempo de confissão de fé eles têm, mas eles fizeram, né? Então é o seguinte, você para ser crente, ter uma vida eterna com Deus, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Tudo vai depender da crença do coração e da boca, porque o nosso coração, a nossa boca, ele é o alto-falante do coração. A Bíblia Sagrada diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Aleluia. Então, quando eu permito que o Espírito Santo atue no córtex da minha mente, que é a parte mais sensível do ser humano, ele faz eu reconhecer que sou pecador. E se eu não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu irei ter uma eternidade sofrida. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que essa eternidade sofrida é o inferno. E eu vou citar algumas coisas que existem na terra que não tem no inferno. Uma coisa que não tem no inferno é luz. Lá tem fogo. O fogo não clareia, o fogo queima. Não serve para clarear. A outra coisa que não tem no inferno, que tem na terra e não tem no inferno, é vento. Lá só é calor. A Bíblia fala no capítulo 15 de Lucas que Lázaro, o rico, morreu e foi para a eternidade sem Deus. O Lázaro, o pobre, morreu e foi para a eternidade com Deus. Nessa época, o seio de Abraão ficava em uma estação que podia ver o outro que estava no sofrimento e o outro que estava no lugar de descanso. E Lázaro, o rico, em tormento, ele disse: "Ô pai Abraão, ordena que Lázaro venha aqui e toque o seu dedo na sua boca e toque aqui na minha língua, porque o sofrimento aqui é demais." Veja só, quando você está num sofrimento que falta até a saliva, é imensurável, você não pode calcular. E eu imagino como é que as pessoas não acreditam na mensagem bíblica e continuam dizendo não para Jesus. E aí Abraão disse: "Olha, lá na terra..." Aí ele disse: "Envia ele lá na terra para pregar para os meus 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar." Você vê que até as pessoas que estão no inferno
não quer que os seus maiores inimigos, ou piores inimigos que ele deixou na terra, vá para lá. Para você ter a ideia de tanto sofrimento. A nossa língua, ela nunca falta saliva. A gente dorme e ela fica molhada. Passa por calores e ela continua molhada. Mas lá no sofrimento é tão grande que até a língua seca. Eu não estou aqui amedrontando ninguém. Eu estou falando que a Bíblia diz que eu estou pregando uma mensagem textual, dizendo onde é que está escrito o livro e o capítulo. Outra coisa que tem na terra, que não tem no inferno, é água. Não tem água. Agora imagine a água, ela é um dos elementos essenciais para a vida humana. Você pode passar vários dias sem luz, você pode passar vários dias sem se alimentar, mas não consegue passar vários dias sem a água. Nós mesmos, toda vez que vamos dormir, precisamos tomar banho, porque o nosso corpo ele produz algum tipo de bactéria aqui no pelo, tá entendendo? Que de hora em hora ela morre. Então elas morrem e fica podre. É por isso que às vezes a gente chega perto de alguém que não tomou banho e a gente sente algum odor. Tá entendendo? Elas produzem e eles vão morrendo, vão morrendo, vão morrendo. Se a gente não tomar banho, fica com mau cheiro. Precisamos escovar. Eu lembro que a minha neta, a Emily, que os irmãos aqui conhecem, lá eles não tomam café, só almoço. Lá ninguém compra nada para café. Lá só é almoço e lanche. Mas almoça, termina de almoçar, escova, lancha, termina de lanchar, escova, e quando vai dormir, escova. Eles não dormem sem escovar, aquelas crianças. É duas crianças. Por quê? Porque a falta da higiene bucal, ela produz mau hálito. E é fácil de você observar isso. É só você estar conversando com alguém e ver ele fazendo assim, ó. É o mau hálito que está forte. Então é o seguinte, no inferno não tem água para você se higienizar. É sofrimento. A Bíblia diz que lá o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Que bicho é esse? É a alma do homem. É dia e noite queimando e não se consome. Eu louvo a Deus porque eu aceitei Jesus, já passei por muitas dificuldades. Quantas vezes meu barco tem balançado assim, querendo naufragar? E Jesus não deixa. Aleluia, glória a Deus. E esse tempo todo na presença de Deus, sendo fortalecido. Então o inferno, as características dele é essa. O fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. O bicho, quem é esse bicho? A alma do homem. Agora, meus amados, existe um escape para a alma do homem, por mais perverso que o homem seja. Eu já li em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido, mas também existe em Atos 10:30, você pode argumentar, mas eu já pequei tanto, já fiz algumas atrocidades. Você já fez coisa que você não conta para ninguém, só quem sabe é você. Mas essas coisas ocultas
que só você julga saber, Deus está sabendo. A Bíblia Sagrada diz que no céu tem livro para escrever tudo quanto acontece na nossa vida, de bom e de ruim. Aí em Atos, aí você julga, agora não tem mais perdão, não tem, não tem. Vocês ouviram falar da história do coronel Corrêa Lima? Ele aceitou Jesus, e aquele homem é salvo, aceitou, é salvo. Saulo de Tarso, ele, quando ouvia falar que em determinada localidade estavam pregando o evangelho, ele ia prender as pessoas. No caminho de Damasco, Deus se apareceu para ele, que ele caiu por terra, e ele ouviu uma voz diferente da voz de Gamaliel, que era o dono da faculdade que ele tinha estudado, diferente das vozes de tanta gente. A voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele disse: aqui não é um ser humano. Ele respondeu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Jesus perdoou seus pecados e ele foi salvo. Então, em Atos 17:30 diz, olha, e Deus, não levando em conta a ignorância do homem, anuncia a todos os homens, em todos os lugares. Quando ele diz todo lugar, você pode estar na macumba, na quibanda, na umbanda, no candomblé, na magia negra, no seixo noiê, no voodoo, no alto e baixo espiritismo, no espiritismo científico e assim sucessivamente. Nas religiões secretas, porque existe em nosso Brasil várias religiões secretas. Pode estar onde tiver. Se arrependeu, ele perdoa os pecados. Oh, glória! E agora, sabe por que ele perdoa? Porque no versículo 31 ele diz: porque chegará o dia, viu? Porque chegará o dia em que o mundo há de ser julgado por um varão, o qual Deus deu testemunho, ressuscitando ele ao terceiro dia. Glória a Deus.